Salve, salve galerinha, beleza? Como vocês estão? Só alegria? Novidade na área, hein? Videoaula resumo sobre o conteúdo que nós vimos na semana passada. Introdução ao eletromagnetismo. Vem comigo. Seguinte, o assunto da nossa aula foi sobre os ímãs. E aí nós vimos que o que são ímãs, né? Só para recapitular, são materiais que possuem propriedades magnéticas, hora de atrair ou repelir outros objetos, beleza? E o que nós vimos? Todo ímã tem dois polos, isso mesmo, tenho certeza que você pensou isso aí. Todo ímã tem dois polos. Quais são esses polos? Polo norte e polo sul. E aí, agora a gente fala sobre a propriedade de atração e repulsão nos polos magnéticos. E o que a gente viu? Polos iguais se repelem, polos opostos se atraem. Ou seja, norte repele norte, sul repele sul, e norte atrai sul, assim como sul atrai norte. Belezinha? Outra propriedade que nós vimos, inseparabilidade dos polos. Professor, o que é isso? Que palavrão esse, né? Inseparabilidade. Inseparabilidade quer dizer algo que não é separável, que não pode se separar, beleza? Então, o que diz essa propriedade? Que se você quebrar um ímã ao meio, você vai ter dois novos ímãs. Por quê? Porque é impossível você separar o polo norte do polo sul, deixar o norte de um lado e o sul do outro. Não. Se você quebrar um ímã, você vai ter dois novos ímãs. Cada ímã com seus dois polos, polo norte e polo sul. Veja bem, quebramos esse ímã aqui original, o pedaço gerou um outro ímã com polo norte e polo sul. O outro pedaço também gerou um novo ímã com polo norte e polo sul. Se a gente quebrar esse ímã quebrado, que já foi quebrado, né? Quebrar ele mais uma vez, veja só, teremos dois novos ímãs com polo norte e polo sul. Polo norte e polo sul. Perceba que a orientação se mantém. Ó. O norte estava para a esquerda, continua sempre para a esquerda. O sul estava para a direita, sempre vai continuar para a direita. Beleza? A parte quebrada gera o polo oposto. Isso também é bom lembrar. Por exemplo, a parte intacta aqui, não quebrada, era norte, continua sendo norte. A parte quebrada gera o polo oposto. Sul. Olha só, quebrei aqui. O sul está para a direita, continua para a direita. A parte intacta de sul continua sendo sul. E a parte quebrada gera o polo oposto, o polo norte. Beleza? Falamos sobre a classificação dos materiais magnéticos existentes na Terra. E eu chamo a atenção de vocês para esse tipo aqui, ferromagnéticos. São os materiais facilmente atraídos por ímãs e facilmente imantados, como por exemplo ferro, cobalto e níquel. Esses materiais são facilmente imantados, ou seja, eles podem ser magnetizados, eles podem se tornar ímãs. Continuando, falamos agora sobre a orientação à moda antiga pela Terra. Resumo. Aqui nós falamos da bússola, né? E a gente aprendeu que a agulha da bússola ela é um ímã, tem um polo norte e um polo sul. Belezinha? E o que nós vimos? Por que o ímã atrai as coisas, né? Porque ele tem um campo magnético. Se a gente jogar ali malha de ferro ali ao redor de um ímã, sobre uma folha de sulfite branca, a gente vai ver orientações surgindo, algum padrão surgindo ali, né? Algum desenho meio que padronizado. É exatamente essa região ao redor do ímã chamado de campo magnético. E esse campo magnético pode ser representado através de um vetor indução magnética. Aqui, pessoal, nós temos a representação do vetor campo magnético. Lembra lá que é um vetor? É uma setinha que indica a direção e o sentido e o módulo de alguma grandeza física. No caso aqui, o campo magnético. Então veja bem, galerinha, aqui nós temos o vetor campo magnético representado em algumas posições aqui, nesse caso apontando para cá, né? Nesse caso apontando para cá, nesse caso apontando para o Polo Sul, nesse caso apontando para cá. E por que disso, né? Porque o campo magnético ele pode ser representado pelas linhas de indução, por isso que é chamado vetor indução magnética, né? E essas linhas de indução, elas sempre partem do Polo Norte e vão em direção ao Polo Sul. Veja bem, ó, linhas de indução partem do norte e vão em direção ao Polo Sul. Saem do norte e entram no sul. Lembra disso? As linhas de indução saem do norte e entram no sul. Beleza? E esse campo magnético, justamente, é a representação espacial da região de influência do ímã. Se ele vai atrair ou repelir outros objetos. Belezinha? Essa parte aqui é super interessante, galerinha. Nós vimos que a Terra ela se comporta como sendo um grande ímã. E o que acontece? Nós sabemos que a bússola, a agulha da bússola é um ímã e tem um polo norte e um polo sul. E se vocês observarem, sempre a bússola vai estar apontando aproximadamente para o mesmo local, né, geográfico, que é o norte geográfico. Isso é interessantíssimo. Por quê? Porque a Terra ela se comporta como sendo um grande ímã. Ou seja, se a Terra se comporta como um grande ímã, ela tem dois polos, um polo sul e um polo norte, ou polo norte e polo sul. Por que o norte da bússola aponta para aproximadamente o norte geográfico? Porque lá no norte geográfico tem um sul magnético. Só lembrando daquela regrinha, os opostos se atraem. Então, se a agulha da bússola é um ímã e se é um ímã tem o polo norte e o polo sul, por que o norte está apontando sempre para o norte geográfico? Porque lá no norte geográfico nós temos o sul magnético. E no sul geográfico nós temos o norte magnético.
beleza? Isso tem uma explicação, tem a ver com o núcleo da Terra, movimentação de cargas, que gera campo magnético e tudo mais. Aí depois eu posso explicar para vocês no detalhe. Temos um exercício aqui para você praticar. Pausa o vídeo, tenta resolver na raça. As alternativas estão aqui e eu desejo boa sorte para você. Vamos continuar para a gente resolver o exercício. Veja bem, a configuração do campo magnético terrestre causa um efeito chamado inclinação magnética. Devido a esse fato, a agulha magnética de uma bússola próxima à superfície terrestre, se estiver livre, não se mantém na horizontal, mas geralmente inclinada em relação à horizontal, o ângulo alfa na figura 2. Ângulo alfa na figura 2, ou seja, a agulha da bússola fica inclinada. A inclinação magnética é mais acentuada em regiões de maiores latitudes, ok? Assim, no equador terrestre, a inclinação magnética fica em torno de 0 grau, nos polos magnéticos é de 90 graus, em São Paulo é cerca de 20 graus, com o polo norte da bússola apontando para cima, e em Londres é cerca de 70 graus, com o polo norte da bússola apontando para baixo. Esse efeito se deve ao fato de a agulha magnética da bússola alinhar-se sempre na direção. Então, a agulha magnética da bússola, ela sempre se alinha com o campo magnético terrestre. Então, tá aqui, ó. Se a Terra é um grande ímã, nós temos aqui as linhas de indução saindo do Polo Norte indo para o Polo Sul. E se nós colocarmos aqui uma bússola, tivermos uma bússola, a agulha da bússola sempre vai se alinhar às linhas de indução do campo magnético da Terra. Sempre tangente. O que é tangente mesmo, professor? Encosta, mas não cruza, beleza? Então veja bem, resposta correta aqui só pode ser o quê? Letra D, tangente às linhas de indução do campo magnético da Terra e ao fato de o polo magnético terrestre estar próximo do polo sul geográfico da Terra. Isso mesmo, né? Por que que, vou repetir, por que que o norte da bússola sempre aponta para o norte geográfico aproximadamente? Porque norte atrai sul, sul atrai norte. Se o polo norte da bússola tiver um ímã, está apontando para o norte geográfico aproximadamente, é porque lá no norte geográfico tem o polo sul magnético. Belezinha? Basicamente é isso. Não esqueçam de fazer tarefas, bem como a lista de exercícios de matemática básica, que é o trabalho bimestral de física desse bimestre. E vamos que vamos. Qualquer dúvida, estou à disposição.